Se não me faltou nada aqui, eu gostaria de convidá-los a uma reflexão de 20 minutos sobre um tema muito importante que eu acredito que você sabe bastante coisa, mas pode aprender um pouco mais. Eu gostaria que você fosse até Lucas. Nós vamos fazer uma leitura ali do verso 16, do capítulo 12, verso 16 ao verso 34, 12 de Lucas, tá bom? Lucas 12, do 16 ao 34. E aí eu gostaria que você pudesse me acompanhar nessa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: Que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: Já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa em celeiro, nem celeiros, contudo Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber e não fiquem preocupados com isso. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Leiamos juntos do 32 ao 34. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Ore comigo nesta oportunidade de reflexão. Pai, graças te damos porque podemos ouvir palavras do Senhor nesta manhã. Mais uma vez, um evangelho é aberto. Obrigado, Senhor, por falar conosco. Dirige o nosso espírito na compreensão exata dessas tão grandiosas palavras. Desperta o nosso coração para te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar nesta manhã sobre, passo um pouquinho, glorificando a Deus com o nosso dinheiro. O tema é falar sobre como nós devemos lidar com o nosso dinheiro a fim de glorificar a Deus. Nós já tivemos a oportunidade aqui, em uma das reflexões, de lidar com isso de um modo teológico, em termos de fundamento. Talvez vocês se lembrem, tem cerca de 2 meses nós falamos desse tema de um modo fundamental.
ou seja, com as bases doutrinárias. Hoje, eu vou estar falando disso, do modo como o coração deve agir e como devemos crer em fé de que o nosso dinheiro, de fato, pertence a Deus. O texto base vai ser do 32 ao 34, dividido em 3 porções distintas. Nós vamos ter o verso 32, fazendo uma dimensão de explicação, o 33 fazendo outra e o 34 uma outra. Eu vou usar uma frase aqui de um conhecido pastor batista falando sobre o tema, e ele diz assim: a essência interior da adoração é apreciar a Deus como infinitamente valioso acima de tudo. As formas exteriores de adoração são atos que mostram o quanto apreciamos a Deus. Quando nós estamos falando sobre adoração, nós estamos falando de algo sobre o que o nosso coração, ou quem o nosso coração valoriza. E quando nós estamos falando sobre externalizar isso, existem muitas maneiras, das quais certamente vamos falar algumas. Nós entendemos que Deus fala que todas as coisas que fazemos devem ser coisas que glorificam a Deus. Você já deve ter ouvido isso, por exemplo, em 1 Coríntios 10, 31, não é verdade? Quer bebam, quer comam, façam todas as coisas para quê? Para a glória de Deus. O apóstolo Paulo nos lembra de que comer e beber não estão distantes da adoração. Pelo contrário, todos os atos externos devem apontar para Deus em glória. Logo, o modo como nós lidamos com o nosso dinheiro, e eu acho que eu coloquei uma outra frase importante assim, né? Assim, a forma que você adora com seu dinheiro e suas posses é para tê-los, usá-los e perdê-los de um modo que mostre o quanto você aprecia a Deus e não o dinheiro. A Bíblia vai nos ensinar os caminhos para ter dinheiro, ou seja, possuir e saber como lidar, mas também vai nos mostrar como perdê-lo, ou seja, como entregá-lo. Das duas formas, Deus deve ser glorificado. Não estamos aqui em uma visão das quais tirar tudo que temos e dar é a resposta exata sempre. E nem pensar que acumular para dar as coisas no futuro talvez seja o mais preciso para aquele momento. A Bíblia nos ensina de modo distinto sobre essas coisas. A essência da adoração, então, é o tesouro interior. Eu acho que você viu isso no verso 34, não? Nós estamos lidando com uma relação onde está o tesouro, está o coração. Então, a essência da adoração se dá apontada daquilo que é precioso para o lado de fora, onde nós externalizamos isso. Existem modos com os quais nós fazemos isso. Por exemplo, quando nós estamos ouvindo uma pregação e nos dedicamos com a nossa mente e coração a prestar atenção nela e responder em fé, nós estamos adorando a Deus. Quando nós estamos cantando aqui e entoando louvores ao Senhor, nós estamos adorando a Deus. Quando nós estamos orando, nós estamos adorando a Deus. Eu estou falando de atos litúrgicos que são comuns como gestos de adoração, porque eles pertencem a uma origem cultica comum, né? A gente entra num ambiente como esse e essas coisas todas sempre acontecem, e aí você pode pensar, estou orando, estou adorando, estou cantando, estou adorando, estou pregando ou ouvindo, estou adorando. Nossa igreja não tem, desde o começo, um momento na liturgia onde o ofertório, né, ali nós temos o gasofilácio ali atrás, o ofertório faz parte de um processo litúrgico, e se estivesse não teria nenhum problema, pelo contrário, também seria algo que faria e traria uma expressão. A escolha por não termos é uma escolha que muito mais tangeu e tange aspectos do nosso próprio derredor de igrejas que saqueiam, falsas igrejas, né, saqueiam pessoas, inventam campanhas para, muitas vezes, arrancar dinheiro de pessoas, pastores que enriquecem muitíssimo. Nós conhecemos isso, não vou ficar perdendo tempo. Então, a nossa escolha em não ter não fere os princípios reguladores do culto, ou seja, nós não retiramos algo que é essencial do culto, é uma escolha, mas se houvesse isso, também não estaria ferindo o princípio regulador do culto e também não estaria sendo errado de forma alguma, tá? Só para deixar claro. A nossa escolha é uma escolha de igreja da cidade tentando minimizar aspectos. Mas é claro, sem dúvida nenhuma, nós que não, pela graça do Senhor, não fazemos uso indevido das palavras do Senhor para buscar dinheiro de ninguém, como igreja temos essa lisura e esse cuidado. Domingo à noite, muitos visitantes falam sobre isso. Poxa, vocês não pedem dinheiro. Já ouvi essa frase assim de cara, vocês não pedem dinheiro. E tem um custo nisso.
O custo é que a igreja precisa ser treinada a ter um coração doador e diligente de uma maneira muito especial. De tal forma que a igreja possa corresponder às realidades da necessidade da comunidade, adorando a Deus, expressando isso com as suas doações, dízimos e ofertas, de tal modo que não somente mantenhamos uma atitude talvez como essa, que é uma atitude que é uma escolha de certa forma, mas principalmente que a igreja possa estar adorando a Deus com seus recursos. O texto de Lucas 12 é bem grande. Dá uma olhada, por favor, no panorama. Ela começa com dois homens pedindo que Jesus reparta os bens entre eles ali pelo verso 13, se você der uma olhada. Em seguida, entra na parábola do homem que acumula e depois não sabe o que fazer porque ele morre. Basicamente, ele vai pelo caminho contrário do que Jesus está ensinando. Ele está acumulando para viver e viver uma vida regalada, cheia de bens. Jesus, então, vai seguir numa proposta de explicação sobre o Deus que sustenta as aves, o Deus que veste os lírios, e todas as coisas são sustentadas por Deus. Então, o Senhor vai partir de uma reprovação veemente a pessoas reais, aqueles irmãos da repartição, vai provocar uma narrativa sobre a acumulação indevida de bens na vida, vai trazer uma explicação do poder da soberania e da providência de Deus sobre todas as coisas e, em seguida, vai dar direção objetiva a nós. E essa direção está aqui no verso 32, 33 e 34. Eu vou começar e vou lançar coisas aqui na sua tela já, mas o primeiro passo é perceber que Jesus começa com uma frase: não tenha medo. Você encontrou ela no verso 32? Não tenha medo. Antes de falar sobre doação, Jesus começa assim: não tenha medo. Mas por quê? Porque muito do que nós deixamos de fazer é motivado pelo medo. Medo de não ter, medo de não conseguir, medo de não ser sustentado, medo de gastar e não conseguir se cobrir, e um monte de outros. Mas eu gostaria de começar pelo que Jesus está falando. Não tenha medo. Se você perceber, ele vai explicar em um modo exortativo e contemplativo por que eu não devo ter medo. E ele vai falar assim: ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o reino. Ele vai apresentar 5 verdades sobre por que não devemos ter medo de nos entregar em ofertas, esmolas e coisas desse tipo. O primeiro, não tenha medo, é o seguinte, dê uma olhada aí. Não temer, ali é o primeiro, mais um pouquinho, obrigado. Acho que só passou um pouco, obrigado. Primeiro, não temer demonstra que apreciamos a Deus como nosso pastor. Olha o que está escrito: não temais, ó pequenino rebanho. Somos seu rebanho e ele é nosso pastor. E se ele é nosso pastor, então o Salmo 23 se aplica, não é verdade? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isto é, nada irá nos faltar do que necessitamos. Não temer amplia a preciosidade de nosso pastor. Não tememos, porque nada nos faltará. Nós somos o pequenino rebanho. Nós precisamos entender que há uma promessa de que nada do que precisamos faltará a nós. Então, eu não devo temer me lançar na direção de ofertas, esmolas e da ampliação dessa realidade da oferta dos meus recursos para os outros. Não devemos temer. O Senhor é o nosso pastor. Segundo, ele continua falando assim, Jesus fala assim: não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai, reparei, não temer demonstra que apreciamos a Deus como nosso Pai. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Em outras palavras, acho que eu coloquei isso aqui, seu Pai realmente se preocupa e realmente sabe o que você precisa e trabalhará para você ter certeza de que Ele terá do que necessita. Apenas tome cuidado para não ditar a Deus o que você pensa ser sua necessidade, em vez de saber o que Ele pensa ser sua necessidade. Temos Deus como Pai, e um Pai que sabe o que precisamos. Isso tem muita importância. Primeiro, uma grande importância em saber que o Pai vai nos guiar na doação e até mesmo
percebermos que muitos dos nossos pedidos são completamente descabidos. São pedidos para o ego, são pedidos para uma vida cheia de luxo, são pedidos de conforto e segurança exacerbados. Temos um Pai que sabe o que precisamos. Às vezes nós não nos conformamos com o que temos e esquecemos que quem nos dá é nosso Pai. Nos deu quanto? O quanto precisávamos. Devemos refletir sobre isso. Terceiro, não temer, repare ali, mostra que apreciamos a Deus como Rei. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês lhe agradou em dar-lhes o quê? Reino. Estamos falando de reinado. Pastor denota proteção e provisão. Eu acho que eu coloquei isso aqui. Pai denota amor, ternura, autoridade, provisão e orientação. Rei implica poder, soberania e riqueza. Desse modo, se ainda confiamos em Deus como pastor, pai e rei, e não tememos as coisas e a falta de dinheiro, então vamos mostrar como o Deus real e precioso é para nós em todas as circunstâncias. Deus será adorado. Deus está em Cristo Jesus nos mostrando realidades de múltiplas faces. Sou teu pai, sou teu rei. Vocês são um rebanho, cuidado. Jesus Cristo está ampliando os nossos horizontes em figuras que nos expressam coisas grandiosas, para não nos deixar faltar nenhuma visão correta sobre quem Ele é. O soberano provedor, o Pai amoroso, o Pai provedor, o cuidador de pessoas, o pastor, o supremo pastor. E essa realidade, ela deve inundar o nosso coração e certamente nos faz pensar em termos de diligência e oferta de um modo especial. Quarto, não temer revela como Deus é liberal e generoso. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque ao Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Observe, Ele dá o reino. Ele não vende ou aluga ou arrenda, Ele dá o reino. É infinitamente rico e não necessita de nossos pagamentos. Qualquer coisa que tentemos dar a Ele já seria dele de qualquer forma. Ou seja, tudo é do Senhor, né? O que tens, né? O que Paulo diz, né? O que tens tu que não tenhas recebido. Por consequente, Deus é generoso e livre em sua riqueza. É por isso que louvamos quando não tememos, mas confiamos nele em nossas necessidades. Dou ofertas, dou dízimo, sou liberal, como um gesto que inclusive reflete o que o meu Pai fez por mim. Deus nos deu o seu reino, nos deu o seu Filho, e como diz Paulo, né, em Romanos, nos deu consigo mesmo todas as coisas. Quando nós nos apegamos aos nossos bens, ao nosso dinheiro, às coisas que achamos que temos, não estamos percebendo, estamos rompendo com o próprio reflexo de Deus em nossas vidas. Nós estamos afastando a ideia de que possam ver o que Deus fez por nós, através de nós. E isso é muito importante. Finalmente, não temer demonstra que apreciamos a Deus como o Deus feliz, o Deus agradado. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou. Não apenas o vosso Pai deu-lhes o reino, é o vosso Pai agradou-se em dar o reino a vocês. Deus está feliz em nos dar o seu reino. Deus está alegre em termos as coisas que Ele nos dá. Não é algo como um dar de, não, se eu não der, eles não tem nada, né? Não é isso, não é isso. A alegria no coração de Deus ao ver seus filhos recebendo suas coisas. O apóstolo Paulo já nos lembra isso, que aquele que dá deve dar com o quê? Com alegria. Então Deus nos dá com alegria todas as coisas e devemos refletir isso em nossas ofertas, dízimos e em tudo que nos voltamos para com o reino de Deus. Então, irmãos, nós temos 5 grandes motivos no verso 32 e eu acho que alguns você já deve ter guardado aí no seu coração, mas eu reitero aqui. Primeiro, a gente deve pensar que Deus, sendo nosso Senhor e Pastor, nada nos faltará. Segundo, a gente deve pensar e clarificar na nossa mente que Deus é nosso Pai e sabe do que precisamos. Terceiro, Ele é nosso Rei, soberano, dono de todas as riquezas, Ele tem tudo. Quarto, Deus deu, é liberal e generoso, refletimos isso. E quinto, Deus se alegra em dar e nós também nos alegramos, não somente em receber de Deus, porque isso é importante. Deus nos dá na medida que precisamos, amém?
E aí, quando nós recebemos, ao invés de agradecermos a Deus com alegria, a mesma que Ele nos dá, nós às vezes ficamos olhando o que Ele nos dá e achamos insuficiente. Nós nem sequer nos alegramos com a porção da panela ou com o dinheiro que Ele nos deu para pagar alguma coisa. Às vezes o mês é pesado e difícil e a luz ficou para outro mês para ser paga. É a realidade de muita gente. Mas Ele nos deu a chance de pagar a internet, ter o arroz e o feijão, e ao invés da gente ficar totalmente desesperado, aflito e ansioso porque não pagou algo que vai pagar no mês que vem ou próximo, e alegrar-se. Puxa, Deus, obrigado, tem comida hoje. Obrigado, Senhor, eu vi que tem uma lata de óleo. Obrigado, Deus, consegui chegar até o prédio da igreja, teve passagem hoje. Eu não sei como é que vai ser semana que vem, mas como o Senhor é meu Pai, eu estou trabalhando, eu não estou fingindo que o mundo está acontecendo, eu estou realmente buscando, meu Pai vai me ajudar. Essa visão de gratidão, essa visão de consciência de receber, consciência de um Deus alegre, de recebimento alegre, de dar com alegria, isso tudo está aqui no verso 32. E deve permear os nossos pensamentos. O segundo ponto, este é o primeiro, não temas. O segundo ponto está no verso 33. Vendam os seus bens e deem esmola, façam vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega nem a traça corrói. Você encontrou isso aí também, não é? Existe aqui um impulso na direção à simplicidade ao invés da acumulação. É claro isso. Nós estamos em uma sociedade que gosta de acumular e celebra a acumulação de um modo como se você tivesse alcançado aquele moço da parábola, né? Muitos bens, perna para cima, deixa eu descansar, posso viver minha vida do jeito que eu quiser. Isso é celebrado em sua cultura e na minha. Celebrado. A ideia de uma pessoa que acumulou bastante para não precisar trabalhar já aos 40 anos é uma celebração. Não importa se ela ajuda alguém ou não, não importa se ela honra a Deus com missões, o que importa, sabe? Ela tem uma bela casa de praia, ela tem o carro dela na garagem, ela não depende de ninguém e a hora que ela quiser comprar uma coisa, vou comprar uma roupa, compra. Isso é celebrado na nossa cultura. Você entende que isso é o que as pessoas dizem de você ter alcançado determinado sucesso. Jesus vira o nosso rosto para uma direção bem diferente. Ele vai dizer, primeiro, ele não vai dizer que ter as coisas é um problema. Ele vai dizer que o problema é não dar. O problema é não dispor-se. Existem coisas aqui que você precisa perceber. A primeira é que Jesus está falando para um público muito parecido com ele. Repare, venda seus bens. Isso é significativo. As pessoas mais ricas do tempo de Jesus, assim como as nossas, possuíam riquezas que não eram só os bens. Elas tinham ouro, prata, elas tinham joias. Ou seja, não pense que as coisas são absolutamente tão diferentes. Jesus está falando para pessoas aqui que não têm poder real de dinheiro que excede aquilo que tem como bens. O venda seus bens de Jesus é falando para aquelas pessoas ali que não têm tantas coisas assim, não têm dinheiro sobrando, de que até aquilo que ela tem em termos de algo móvel, ou seja, naquela época, talvez casas, cavalos, talvez alguma coisa da sua plantação que ainda ia ser colhida, não sabemos, mas Jesus está falando, venda. Por que Jesus está usando algo tão radical aqui para demonstrar as realidades do reino? A primeira coisa que nós fazemos ao pensar sobre isso é primeiro analisar o reflexo que isso teve nos primeiros cristãos daquela época, ou nos primeiros que creram em Jesus, até mesmo em termos do período onde ele estava ensinando a palavra. Você deve lembrar de Zaqueu, né? Acho que todos lembram de Zaqueu. Zaqueu, quando Jesus foi comer na casa de Zaqueu, o publicano, Zaqueu falou assim, deve lembrar disso, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu simplesmente se livrou de metade do que ele tinha, num ato, num gesto que não lhe foi cobrado, que não foi exigido em nenhum momento. A atitude dele foi uma atitude de compreensão de que nada poderia ser comparado a Jesus estar na casa dele e de que ele não poderia deixar de mudar nesse sentido. Você deve lembrar também, por exemplo, quando Jesus encontrou o jovem rico, Jesus falou, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. Falou para o jovem rico. Mas você deve lembrar também de Barnabé, em Atos 4,37. Você lembra de Barnabé? Barnabé, ele tinha um campo, ele vendeu o campo e depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja,
por que essas posições de vender coisas e coisas assim, vender uma casa, um carro, coisas desse tipo, nos chocam tanto? Porque já chocavam naquela época. Já era radical demais para alguém falar assim, eu vendi um campo e dei para os apóstolos mexerem. É muito, sabe? Você estava falando de algo grandioso, que você não tem mais o teu campo? Não, eu dei para os apóstolos. É porque eles pregaram Jesus, eu criei. Seria igualmente, terrivelmente grandioso se um de nós fizesse o mesmo. Pegasse, vendesse parte de uma propriedade e desse. Ainda é grande, ainda é para o mundo, isso é fanático. Isso essa pessoa pensa o quê? Ela vai ter nada na vida assim. Isso é coisa daqueles fanáticos que ficam pedindo dinheiro na igreja. Elas não conseguem ter a visão de que alguém viu um reino e viu que esse reino precisa avançar e olhou assim, não vou precisar disso. Não, acho que ninguém está dependendo disso ao ponto de morrer e vende. Sabe, quando cálculos como esses são feitos, o mundo se assusta. E os crentes também. Os crentes também se assustam, posso lhe dizer. Esse impulso, né? Qual seria o conceito? Né? Eu acho que eu coloquei uma frase aí sobre isso. Né, Alan? Dá uma olhada aí. Não botei não? Nenhuma não? Mas eu dito. Assim sendo, qual é o conceito? Qual é a ideia que domina isso? Né? O conceito é que há um impulso de vida cristã em direção à simplicidade em vez da acumulação. O impulso procede de apreciar a Deus como pastor, pai, rei, mais do que apreciamos nossos bens. Existe um estímulo ou uma direção forte a que venhamos a acreditar que Deus é supremamente valioso. E mais, supremamente valioso e que vai nos sustentar, mesmo que vendamos os campos, mesmo que vendamos os carros. Deus vai nos sustentar. Esse tipo de impulso que leva um crente a essas posições, em geral, é julgado por muitos ao seu redor e poucas vezes é entendido por alguns. Mas quando alguns crentes fazem movimentos assim, nós devemos olhar e falar assim, poxa, ele creu de uma maneira muito especial. E isso, é claro, você pode ter visto que com Barnabé foi de uma forma, com Zaqueu foi de outra, com a viúva, com as poucas moedinhas foi de outra. O pastor não está fazendo uma regra, como Jesus não disse quantos bens eram. Ele não falou uma regra de todos os bens, façam. Não, ele disse, se desfaçam de coisas que julguem preciosas, porque pessoas precisam ser alcançadas de alguma forma. E mais, a gente vai avançando um pouquinho aí. Se você puder dar uma olhada no último versículo, que é o 34. Ainda no 33, há uma recompensa para aqueles que fazem isso, né? A busca pela simplicidade do verso 33, e em seguida, tesouros inesgotáveis nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Existe uma clara certeza que Jesus Cristo nos dá de que atitudes assim, atitudes de doação e de doação radical, não são ignoradas, mas compreendidas como outro tipo de depósito. Um depósito que ladrão não rouba, um depósito que não acaba com a morte, um depósito que nenhum de nós consegue ver agora, mas que há nos céus. Pode ser mais preciso, pastor? Não sei como é. Sei que é. Sei que Jesus está nos dizendo que há coisas daqui que fazemos que reverberam lá em cima, que encontram um destino lá no alto. E nós precisamos crer nisso e compreender isso, ainda que não possamos ver ou entender com totalidade o que significa. E por último, verso 34. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Existe algo aqui que eu tenho certeza que você já conhece e já entende. Jesus está falando de que existe uma relação objetiva, clara, daquilo que eu valorizo, daquilo que é precioso para mim, e que isso faz com que o meu coração se aproxime e se dedique, e valorize, e adore. Logo, Jesus está fazendo uma conexão que nós nos lembramos de outro evangelho, onde diz que é impossível servir a dois senhores. E ele vai falar de dinheiro naquela hora, né? Ele usa até o termo mamon, dedicar-se a mamon e ao Senhor. É impossível que tenhamos tanto apreço pelo Senhor, que quando uma pregação como essa, né, um estudo como esse fala sobre dar seus bens, vender coisas de valor, dar com liberalidade,
é impossível que você não esteja minimamente incomodado ou tentando se desvencilhar, né? Como Dietrich Bonhoeffer fala em dado momento, ele fala sobre o jovem rico em seu livro Discipulado, e o Bonhoeffer fala assim: nós gostamos de pensar que o jovem rico não precisa ser literal. Não precisa ser literal. Sabe, aquele senso de... Sabe, Jesus falou assim, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. O Bonhoeffer vai falar um negócio interessante, ele vai falar assim, nós tendemos a ideia de que aquilo era mais ou menos uma ideia de dá o seu coração. Ou então, ele não ia querer. Depois que o jovem falasse, eu dou, não, pode ficar, usa mais um pouco. Sabe, nós tendemos a não trazer textos como esse para a literalidade do coração, para evitar ter de olhar para aquilo que Deus está nos pedindo. De fato. Esse gesto de tentar se esquivar, fazendo do literal uma figura de linguagem, é comum a pecadores como nós. Mas o texto aqui não é figurativo. O texto sequer pode ser mencionado como uma parábola. Aqui, ele é uma ordem objetiva. Há promessas envolvidas, há ordens envolvidas, e há um coração no verso 34, e é o nosso. E onde ele está? E claro que isso implica também no modo como você entrega a sua própria vivência à igreja. Pessoas que querem acumular riquezas dificilmente vão conseguir vivenciar a vida de igreja de tal forma que estejam nas coisas, fazendo, ampliando o reino, indo em missões. Jesus chega a falar em alguns momentos que dificilmente um rico... Você sabe? O quê? Por um motivo muito simples, não é por causa do dinheiro dele, já que dinheiro todos podem ter ou não. É para onde o coração dele é apontado. E, sendo assim, indo para este final, eu gostaria muito de pensar contigo que se te incomoda vender todas as coisas, se te incomoda pensar em pegar teu carro, tua casa e vender, se isso te incomoda tanto, talvez você deveria refletir nessa manhã onde está o seu coração. Aqueles que têm Jesus como Pai, como Rei, como Senhor, como Deus, já têm todas as coisas. Você já viu um caixão fechando? O que você leva? Nada. E até ímpio chega a essa reflexão em enterro. Mas nós temos mais do que isso. Nós temos tudo e encontramos tudo no Senhor. Colossenses capítulo 3 diz que a nossa vida está escondida em Cristo. E eu termino fazendo 4 pontuações sobre o que nós acabamos de ouvir, e eu gostaria que você pudesse dar atenção a elas. São conclusões a esta pequena reflexão de estudo. A primeira é que, por meio desta oferta, da oferta que eu dou, confio no Senhor Deus como meu feliz e generoso pastor, pai, rei, de modo que não temerei quando tiver pouco dinheiro para suprir as necessidades dos outros. Você entendeu bem o final? Ou não? Não temerei quando eu tiver pouco dinheiro para suprir as necessidades dos outros. Não as minhas. Quando eu penso que eu tenho pouco dinheiro, a primeira necessidade que aparece é quem? É minha. Segundo, por meio desta oferta, ou seja, da oferta em si, me afasto da pressão incrível de nossa cultura para acumular mais e mais e me lanço na direção da simplicidade por causa dos outros. 3. Eu, por meio desta oferta, guardo um tesouro nos céus e não na terra, para que minha alegria em Deus seja ampliada para sempre. 4. Com esta oferta, ou com a tua oferta, teu dízimo e aquilo que você está doando, declaro que desde que o meu tesouro está nos céus, e que o meu coração busca somente a Deus. Antes de orarmos, reflita, você tem dificuldades em pensar em dar todas as coisas? Antes de orarmos, reflita, você tem ouvido os apelos da tesouraria de que o caixa está baixíssimo? Você tem percebido as grandes necessidades dessa igreja em termos estruturais? Alguns de nós podem ter percebido. E eu não estou jogando verde porque eu não ouvi ninguém, eu não gosto desse negócio de jogar verde, púlpito não é para isso. Mas alguns de nós podem ter percebido. E aí percebeu, está precisando. Mas eu marquei uma pizza amanhã. Mas eu marquei isso. Mas eu vou comprar uma roupa que eu gostei.
Você é livre nesse sentido, meu irmão, minha irmã, bem livre mesmo. Não há nenhum, não fique com peso na consciência, mas avalie sempre a medida das Escrituras, na medida das Escrituras, como você tem lidado com o que Deus te deu, porque o reino do Senhor é prioridade na vida dos santos. A necessidade dos outros é prioridade na vida dos santos. A partir do momento que nós vivemos segundo os ditos do mundo, né, que você conhece muito bem, né? Farinha pouca, isso não é para nós. Esse não é o nosso reino. Ore comigo por esta reflexão. Senhor, nosso coração nesta manhã ouve a Tua palavra e pede ao Senhor que ela não seja, Pai, uma palavra lançada por um ouvido e saída do outro, Senhor. Pelo contrário, nos ajuda nesta manhã, Senhor, a respondermos a palavra do Senhor com obediência e fé. Deus, nossa igreja hoje precisa avançar, Pai, em termos de doação. Não como igreja apenas, mas individualmente, cada um de nós, Senhor, pode ir além do que já foi, por entender de que há um reino, da qual a dedicação é total. Senhor, nos ajude a não nos escondermos por detrás de nossas desculpas e não termos medo de dar o pouco que se tem quando Deus promete que nos sustentará. Que não venhamos a ser aqueles que só doam quando tem muito. Ajuda-nos, Senhor, a responder de maneira própria, dízimos, ofertas e tudo mais que o Senhor requerer de nós. É tudo Teu. Nosso salário, nossas casas, carros, sempre foi Teu. A nossa mordomia não pode se transformar em ser dono, Deus, por favor. Que nesta manhã a nossa consciência para com Deus seja avivada sobre dízimos e ofertas e sobre a glória de Deus em tudo isso. Te agradecemos por esta palavra. Em nome de Jesus, amém. Antes de orarmos para estarmos indo, irmãos, logo mais à noite, o Senhor nos dará a chance de ouvir sua palavra mais uma vez. Estamos em Daniel capítulo 8 e eu gostaria que a igreja pudesse ler Daniel capítulo 8. Semana passada foi Daniel capítulo 7, estivemos entre monstros, reinos e aprendemos muita coisa. Ainda tem alguns hoje e eu tenho certeza de que você vai querer saber o que a palavra de Deus diz sobre eles. Então leia as Escrituras, leia Daniel capítulo 8, tá bom? E venha logo mais. Também temos um momento muito especial na nossa liturgia, que é um momento de oração por motivos especiais. Anote esses motivos de oração, coloque no celular, enfim, coloque coisas que façam você lembrar de oração. E hoje, logo mais, nós vamos ter mais um motivo de oração. Gostaria que você pudesse estar nesse momento agradecendo a Deus por ser crente, por ter sido escolhido pelo Senhor desde antes da fundação do mundo, por ter Jesus como Senhor e Salvador, por não estar perdido no mundo, por não estar lançado à sua própria sorte, ansiedades e angústias. Que bom é ter Jesus nessa manhã. Que nós possamos responder a isso com alegria. E logo mais, quando tivermos que nos sentar com os visitantes, né? E sabemos que muitos deles não conhecem a palavra, às vezes vêm nos visitar aqui e nem conhecem Jesus. E a gente apresenta Jesus mais uma vez depois da pregação e conversa, e promete se encontrar, e promete dividir, que venhamos com a disposição alegre para doar a si mesmos. Amém? Pai, bendito seja o Teu nome nesta manhã. A igreja, Pai, agradece, porque o Senhor nos concedeu em Cristo todas as coisas. Respondemos com alegria, Pai, as palavras do Senhor nessa manhã. Nos ajude a compreendermos o amor de Jesus, como ouvimos na ceia. Que amor grandioso! E nos ajude, Pai, a refletir as grandes obras de Deus no mundo e adorar ao Senhor também com as nossas provisões. Por favor, Deus, não nos deixe cegos quanto à acumulação, quanto a tentar fazer uma vida segura para si mesmo. Podemos morrer amanhã, Deus, e o que temos para quem vai ficar? Nos ajude a compreender a necessidade do outro como necessidade principal.
Ajuda-nos a olhar para a igreja e ver quantas coisas a igreja precisa, quantas famílias podem ser alcançadas, quantas Bíblias podem ser compradas para doação, quantas passagens podem ser pagas para missionários, quantas coisas podem ser feitas. Deus, por favor, nos ajude. Perdoe os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Pois teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. E oramos em nome de Jesus.